Quando o medo bate à porta, a paz de Deus responde: lance a sua ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Bom dia, irmãos e irmãs. Já sentiu aquele nó no peito quando o futuro parece incerto? Ou o desconforto que surge ao pensar nas contas que precisam ser pagas? O medo, em sua forma mais comum, muitas vezes não irrompe dramaticamente. Ele se aproxima sorrateiramente, quase sem ser notado a princípio. Ele pode começar como uma leve apreensão, uma sombra de dúvida, mas logo cresce e se instala. Penso em momentos na minha própria vida ou na vida de pessoas que conheço, onde o medo se manifestou de maneiras inesperadas. Talvez tenha sido a preocupação avassaladora com a saúde de um ente querido, o receio de não ser bom o suficiente no trabalho ou a angústia sobre como lidar com uma mudança drástica. Essas experiências nos mostram que o medo é uma parte real e presente da existência humana, afetando a todos, independentemente da idade, posição social ou origem. Os gatilhos para essa emoção são muitos e variados. A incerteza sobre o amanhã é um poderoso instigador. Não saber o que virá, como as coisas se desenrolarão, pode gerar uma avalanche de preocupações. A insegurança pessoal, a dúvida sobre nossas próprias capacidades e valor também abre a porta para o medo. E as pressões externas, as expectativas da sociedade, as dificuldades financeiras, os desafios nos relacionamentos, tudo isso contribui para criar um ambiente onde o medo pode florescer. É vital compreender que sentir medo não é uma falha de caráter. Não significa que você é fraco ou que sua fé é insuficiente. O medo é uma emoção complexa, uma resposta natural a ameaças, sejam elas reais ou percebidas. O que importa não é a ausência total do medo, mas como escolhemos reagir a ele quando ele chega à porta. Ele é uma emoção que precisa ser reconhecida e tratada, não ignorada ou reprimida. É o primeiro passo para encontrar a paz. O medo raramente se apresenta com um único rótulo. Ele é mestre em se camuflar, assumindo diversas aparências que nem sempre identificamos de imediato como medo. Depois de sentirmos sua chegada discreta, começamos a perceber seus diferentes disfarces em nossas vidas. A ansiedade, por exemplo, é um dos seus trajes mais comuns. É aquela sensação persistente de apreensão, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, mesmo que não haja uma ameaça clara no momento. Ela pode se manifestar como inquietação, dificuldade de concentração ou irritabilidade. Outro disfarce frequente é a preocupação excessiva. Ficar remoendo cenários negativos, pensando incessantemente em problemas futuros, muitos dos quais nunca se concretizam. O pânico é um disfarce mais extremo, uma onda súbita e avassaladora de terror que pode vir acompanhada de sintomas físicos intensos. Mas o medo também opera de formas mais sutis. Ele pode se esconder por trás da procrastinação, nos paralisando diante de tarefas importantes por receio de falhar ou de não sermos capazes. Ou pode se manifestar como perfeccionismo, nos levando a adiar ou a nunca finalizar algo por medo de que não seja bom o suficiente, um medo de julgamento ou crítica, ciúmes, raiva constante, a necessidade excessiva de agradar os outros, todas essas podem ser reações subjacentes ao medo. Identificar esses padrões em nós mesmos exige honestidade e um pouco de autoanálise. Pense em situações onde você reage de formas que não parecem totalmente lógicas. O que está por baixo disso? É útil considerar uma lista de como o medo se manifesta. Você evita certas situações sociais. Você tem dificuldade em tomar decisões. Você se sente constantemente tenso ou agitado. Reconhecer essas diferentes faces do medo em nossa própria experiência é um passo essencial para desarmar seu poder sobre nós. Ao ver o medo em seus vários disfarces, podemos começar a buscar uma resposta que seja maior do que ele.
Quando confrontados com os muitos disfarces do medo e a constante presença da ansiedade, onde encontramos alívio? Há uma verdade atemporal nas Escrituras que oferece um caminho para a paz. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, encontramos uma instrução e uma promessa poderosas. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Este versículo serve como um farol, iluminando um caminho em meio à escuridão da preocupação e do receio. A palavra-chave aqui é lancem. Pense nisso como transferir um peso pesado. Não é apenas pensar sobre seus problemas ou mencioná-los, mas ativamente entregar, confiar e abandonar essas cargas nas mãos de outra pessoa. É descarregar o fardo que você não foi feito para carregar sozinho. Peter estava escrevendo para cristãos que enfrentavam diversas dificuldades e perseguições, num contexto onde a ansiedade e o medo eram companheiros constantes. A mensagem era clara: existe um lugar seguro para suas preocupações. Explorar diferentes traduções da Bíblia pode enriquecer essa compreensão. Algumas versões usam depositem, outras confiem e outras ainda entreguem. Todas apontam para a mesma ação de liberar o controle e transferir a carga. O ponto crucial do versículo, o motivo pelo qual podemos lançar nossas ansiedades, reside na segunda parte da frase: porque ele tem cuidado de vocês. A base para entregar nossas preocupações não é uma técnica ou um ritual vazio, mas a profunda e inabalável verdade do cuidado de Deus por nós. Ele não é um Deus distante ou indiferente. Ele se importa pessoalmente com cada detalhe de nossas vidas, com nossas lutas, nossos medos e nossas ansiedades. Essa consciência do cuidado divino é o alicerce que nos capacita a liberar nossos fardos. Quando entendemos o quanto ele se importa, a confiança para entregar nossas preocupações se torna não apenas possível, mas a resposta mais lógica e libertadora. É um convite para transferir o peso que nos oprime para os ombros, daquele que pode e deseja carregar por nós. Ao falarmos sobre entregar nossas ansiedades a Deus, tocamos diretamente na nossa tendência humana de querer controlar tudo. É fácil acreditar que se planejarmos cada detalhe, anteciparmos cada possível problema e mantermos um controle firme sobre as circunstâncias, estaremos a salvo do medo e da incerteza. Mas essa busca por controle total é, na verdade, uma ilusão que frequentemente alimenta ainda mais a ansiedade e o medo. A vida é inerentemente imprevisível. Eventos inesperados acontecem, pessoas reagem de maneiras que não previmos e o futuro nunca está inteiramente sob nosso domínio. Quando insistimos em exercer esse controle absoluto sobre áreas como finanças, saúde, relacionamentos ou carreira, criamos uma pressão imensa sobre nós mesmos. Cada desvio do plano, cada obstáculo imprevisto, se torna uma ameaça direta à nossa sensação de segurança, disparando alarmes de medo e frustração. A verdade é que, por mais que nos esforcemos, há uma vasta porção da vida que simplesmente não podemos controlar. Entregar a Deus, nesse contexto, não é um sinal de fraqueza ou de desistência passiva. Longe disso, é um ato de força e sabedoria. É reconhecer os limites da nossa própria capacidade e confiar no poder e na soberania daquele que, de fato, sustenta todas as coisas. É liberar o peso insuportável de tentar gerenciar um universo que não nos pertence. Essa entrega é uma libertação. Quando soltamos as rédeas do controle excessivo, abrimos espaço para a ação de Deus em nossas vidas e para a possibilidade de resultados que vão além dos nossos planos limitados. Pode parecer contraintuitivo, mas a verdadeira segurança e a diminuição do medo vem não de agarrar o controle, mas de entregá-lo a um Deus amoroso que cuida de nós. Essa confiança liberta a energia que antes era consumida pela preocupação, permitindo-nos viver com mais leveza e paz.
A compreensão do cuidado de Deus, que nos permite entregar nossas preocupações, nos leva a considerar uma outra perspectiva fundamental sobre o medo. A Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 18, revela uma conexão profunda entre o amor divino e a ausência de medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Este versículo nos ensina que há uma incompatibilidade intrínseca entre o amor perfeito de Deus e o medo. O medo, muitas vezes, está ligado a uma expectativa de punição, de não ser bom o suficiente, de falhar e enfrentar consequências negativas. Esse tipo de medo se alimenta da dúvida sobre a aceitação e o valor que temos. Comparado ao amor humano, que pode ser condicional, inconsistente e influenciado por nossas falhas, o amor de Deus é perfeito. É incondicional, constante, e não depende do nosso desempenho ou mérito. Quando compreendemos e experimentamos esse amor perfeito, percebemos que não há espaço para o medo do castigo ou da rejeição. A consciência do amor inabalável de Deus nos dá segurança. Se o medo persiste em nossas vidas, especialmente o medo relacionado a julgamento, inadequação ou ao futuro, 1 João 4,18 sugere que talvez não tenhamos apreendido plenamente a profundidade e a perfeição do amor que Deus tem por nós. Não se trata de uma falha nossa, mas de uma jornada contínua para internalizar essa verdade. Quando o amor divino se torna a base da nossa identidade e da nossa visão de mundo, o medo perde seu fundamento. Medo e amor perfeito não podem coexistir no mesmo espaço. Um cede lugar ao outro. Quanto mais nos abrimos para receber e acreditar no amor incondicional de Deus, mais o medo do castigo, da rejeição e da incerteza diminui. É no abraço desse amor que o medo começa a se dissipar, revelando um espaço de paz e segurança que antes parecia inatingível. É uma transformação que começa no coração, ao reconhecer a magnitude do amor que nos cerca. Entender intelectualmente que podemos entregar nossas ansiedades e que o amor de Deus dissipa o medo é um começo poderoso. Mas como traduzimos essa compreensão em uma experiência diária de paz, especialmente quando o medo tenta se manifestar? A resposta reside em cultivar ativamente a presença de Deus em nossas vidas por meio de práticas espirituais como a meditação na palavra e a oração. Essas não são apenas atividades religiosas, são ferramentas práticas para ancorar nossa alma na verdade e na paz. A meditação bíblica, por exemplo, envolve mais do que uma leitura rápida. É um processo de saborear, ruminar e permitir que a palavra de Deus se infiltre em nossa mente e coração. Escolha um versículo que fale sobre a paz, a confiança ou o cuidado de Deus. Reserve um tempo tranquilo, livre de distrações. Respire fundo, acalmando seu corpo. Leia o versículo lentamente, prestando atenção a cada palavra. Repita-o. Reflita sobre seu significado em sua situação atual. Deixe que a verdade contida nele substitua os pensamentos ansiosos. Versículos como Filipenses 4, 6, 7 ou o Salmo 23 são excelentes pontos de partida. A oração é nossa comunicação direta com Deus. É o ato de lançar nossas ansiedades, como vimos em 1 Pedro 5, 7, de forma explícita e consciente. A oração pode ser contemplativa, apenas estando na presença de Deus. Intercessória, levando as necessidades de outros a Ele, de gratidão, reconhecendo suas bênçãos, ou de súplica, apresentando nossos medos e pedidos. O importante é a consistência. Não espere sentir a paz antes de orar. Ore para encontrar a paz. A disciplina na prática espiritual é fundamental. Assim como exercitamos o corpo para fortalecer os músculos, precisamos exercitar nossa fé e nossa conexão com Deus para fortalecer nossa paz interior contra o medo. Não se trata de perfeição, mas de persistência. Dedicar tempo regular à meditação na palavra e à oração
Constrói um reservatório de paz e confiança dentro de nós, uma reserva que podemos acessar quando o medo bater à porta. Essa conexão ativa nos lembra constantemente daquele que tem cuidado de nós e cujo amor dissipa todo o receio. Enquanto cultivamos nossa serenidade através da conexão individual com o divino, é incrivelmente edificante olhar para a vida de outras pessoas que trilharam esse caminho e encontraram superação. Ouvir sobre suas jornadas nos lembra que a vitória sobre o medo não é um ideal distante, mas uma realidade possível para todos que se apoiam na fé e na confiança em Deus. Há inúmeros exemplos de vidas transformadas, onde a presença da fé se tornou o alicerce para enfrentar desafios assustadores. Penso em alguém como João, cuja empresa faliu inesperadamente, deixando-o com dívidas consideráveis e um futuro incerto. O medo do fracasso, da vergonha e de não conseguir sustentar sua família era paralisante. Ele relata que passava noites sem dormir, consumido pela angústia. Foi nesse ponto mais baixo que ele começou a praticar a entrega diária de suas preocupações em oração, lembrando-se constantemente do cuidado de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. João não ignorou a realidade difícil, mas escolheu focar na promessa divina de provisão e auxílio. Ele buscou aconselhamento, trabalhou incansavelmente em novas ideias e, gradualmente, viu portas se abrirem de maneiras que jamais imaginaria, construindo algo novo e sólido. Há também a história de Ana, que enfrentou um diagnóstico médico grave. O medo tomou conta de cada fibra do seu ser, trazendo consigo a preocupação com o futuro, com a dor e com a incerteza da cura. Para ela, as estratégias que ajudaram foram a meditação constante em versículos bíblicos sobre cura e esperança, e a decisão consciente de focar no dia de hoje, não permitindo que o medo do amanhã roubasse a paz do presente. Ela se cercou de pessoas de fé e encontrou força na convicção de que não estava sozinha nessa luta. Embora o caminho tenha sido difícil, Ana testemunha que a paz que sentiu em meio à tempestade era um presente do alto, uma força que a sustentou para enfrentar o tratamento e, eventualmente, celebrar a recuperação. Essas narrativas e tantas outras que existem ao nosso redor demonstram que o processo de vencer o medo não elimina as dificuldades, mas muda a forma como as enfrentamos. Mostram que, mesmo nos cenários mais sombrios, a fé e a confiança no cuidado divino podem desbloquear uma resiliência e uma esperança que pareciam inacessíveis. Elas são lembretes palpáveis de que a superação é uma jornada real, alimentada pela presença e pelo amor de Deus. Se a conexão individual com Deus é vital para encontrar paz, compartilhar essa jornada com outros é igualmente poderoso. Lidar com o medo, a ansiedade e as incertezas da vida não precisa ser uma batalha solitária. A comunidade de fé se apresenta como um refúgio essencial, um espaço onde podemos encontrar apoio genuíno, encorajamento mútuo e a força da oração conjunta. Frequentemente, o medo nos isola, nos faz sentir únicos em nossas lutas ou nos impede de buscar ajuda por vergonha ou receio de sermos julgados. Há um estigma silencioso em torno da vulnerabilidade, uma crença errônea de que demonstrar medo ou necessidade é um sinal de fraqueza. No entanto, é exatamente ao compartilhar nossas cargas que encontramos alívio e força. Deus nos criou para vivermos interconectados, para sermos suportes uns para os outros nos momentos de adversidade e para celebrarmos juntos nas vitórias. Encontrar e se conectar com uma comunidade que compartilha sua fé pode assumir diversas formas. Pode ser uma igreja local onde você se sinta acolhido, um pequeno grupo de estudo bíblico que se reúne semanalmente, ou até mesmo comunidades online dedicadas ao crescimento espiritual e ao apoio mútuo.
O importante é encontrar pessoas com quem você se sinta seguro para ser honesto sobre suas lutas e onde possa receber palavras de ânimo e orações sinceras. Não subestime o poder da oração coletiva. Quando amigos ou irmãos na fé se unem para apresentar suas preocupações e medos a Deus, há uma força especial liberada. Há conforto em saber que não apenas você está entregando suas ansiedades a Deus, mas outros também estão intercedendo em seu favor. Isso alivia o peso emocional e fortalece sua própria fé ao ver outros caminhando ao seu lado. Buscar ajuda e permitir que outros o apoiem não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento sábio de que somos todos parte de um corpo e que precisamos uns dos outros para prosperar. Ao buscar esse elo comunitário, você descobre que não está sozinho na sua luta contra o medo. Além da conexão individual com o divino e do suporte da comunidade, há também um conjunto de ferramentas práticas que podemos incorporar em nossa rotina para gerenciar e reduzir o impacto do medo e da ansiedade em nosso dia a dia. São estratégias acionáveis baseadas no cuidado integral do nosso ser, físico, mental e espiritual, que nos ajudam a encontrar a calma em meio ao turbilhão. Uma técnica simples, mas poderosa, é a respiração consciente. Quando o medo nos atinge, nossa respiração tende a ficar rápida e superficial. Pousar a atenção na respiração, inspirando profundamente pelo nariz, segurando por alguns segundos e expirando lentamente pela boca, pode acalmar instantaneamente o sistema nervoso. Exercícios de relaxamento, como o relaxamento muscular progressivo, onde você tensiona e depois relaxa diferentes grupos musculares, também ajudam a liberar a tensão física que acompanha a ansiedade. A visualização positiva é outra ferramenta útil. Imagine-se superando o desafio que gera medo, visualizando um resultado pacífico e positivo. Combine isso com afirmações de fé, frases curtas e poderosas baseadas na verdade divina, como: eu sou amado por Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou Deus tem cuidado de mim. Repetir essas afirmações em voz alta ou em pensamento pode reprogramar padrões de pensamento negativos. A escrita terapêutica, ou journaling, pode ser uma forma eficaz de externalizar medos e preocupações, tirando-os de dentro da mente, onde tendem a crescer. Escrever sobre o que você sente e pensa pode trazer clareza e perspectiva. Criar hábitos saudáveis, como uma rotina de sono regular, alimentação nutritiva e atividade física, também fortalece nossa capacidade de lidar com o estresse e o medo. O bem-estar físico impacta diretamente o bem-estar mental e emocional. Essas práticas, usadas em conjunto com a fé, nos equipam com um arsenal de respostas ao medo, permitindo-nos abordá-lo com mais confiança e serenidade no cotidiano. São passos intencionais que reforçam nossa capacidade de experimentar a paz. Além das práticas externas e do apoio comunitário, o campo de batalha principal contra o medo e a ansiedade reside na nossa mente. Os pensamentos negativos são como combustível que alimenta essa emoção, construindo cenários catastróficos e minando nossa confiança. É essencial aprender a identificar esses pensamentos, questionar sua validade e substituí-los por verdades que nos fortalecem. Frequentemente, o medo começa com um pensamento sutil. E se eu falhar? E se algo der errado? E se eu não for aceito? Esses pensamentos geram sentimentos de insegurança e apreensão. É vital reconhecê-los como o que são, apenas pensamentos, não fatos estabelecidos. Uma técnica útil é tratar esses pensamentos como sugestões, não como sentenças. Uma vez identificado um pensamento negativo, o próximo passo é desafiá-lo. Pergunte-se: esse pensamento é realmente verdadeiro? Existe alguma evidência para isso ou é apenas um medo? Qual seria uma perspectiva mais equilibrada ou baseada na realidade ou na fé? Por exemplo,
Se o pensamento é, eu não sou capaz de lidar com isso, você pode desafiá-lo lembrando-se de desafios passados que superou ou lembrando-se das suas próprias capacidades e da força que recebe. A modificação mais poderosa de pensamentos negativos, especialmente para quem busca a paz em Deus, é renovar a mente com a sua palavra. A Bíblia está repleta de promessas sobre o cuidado divino, a força que Ele concede e a esperança que Ele oferece. Quando pensamentos de medo e inadequação surgirem, substitua-os ativamente por versículos que falem sobre sua identidade em Cristo, o poder de Deus e a certeza de sua presença. Pensamentos como Deus me fortalece, eu sou amado incondicionalmente, ou Ele tem um plano para mim, são verdades que contrariam as mentiras do medo. Pratique repetir essas verdades, escrevê-las e meditar nelas. Essa batalha interior é vencida um pensamento por vez, escolhendo focar naquilo que é verdadeiro, nobre e digno de louvor, conforme nos ensina a Escritura. Uma grande porção da ansiedade que sentimos nasce da nossa tendência a viver no futuro. Preocupamo-nos com o que pode acontecer, com os desafios que ainda não chegaram, com resultados que estão além do nosso controle atual. Enquanto planejar é prudente, residir mentalmente em cenários futuros incertos ou negativos nos rouba a paz do momento presente. A ansiedade é, em essência, o medo do amanhã. A arte de abandonar a ansiedade reside em aprender a habitar plenamente o agora. Viver no presente não significa ignorar o futuro ou o passado, mas sim ancorar nossa atenção e energia naquilo que está acontecendo neste instante. É reconhecer que neste exato momento, muitas das coisas que tememos não estão acontecendo. E mesmo que haja dificuldades presentes, podemos enfrentá-las com os recursos que temos agora, confiando que o futuro também será cuidado. A prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta valiosa nesse processo. Ela nos convida a trazer nossa atenção, sem julgamento, para a experiência do momento atual. Isso pode ser tão simples quanto prestar atenção aos detalhes de uma atividade cotidiana, sentir a água enquanto lava as mãos, observar as cores e texturas ao redor durante uma caminhada, ou focar nos sons da natureza. Ao praticar a atenção plena, treinamos nossa mente a resistir ao impulso de divagar para preocupações futuras. É verdade que viver no presente pode ser desafiador em um mundo que nos puxa constantemente para o próximo compromisso, a próxima notificação, a próxima meta. Estamos condicionados a pensar adiante. No entanto, desenvolver a capacidade de estar presente, mesmo que por curtos períodos, oferece um alívio tangível da ansiedade. É um lembrete suave de que a vida se desenrola um instante de cada vez e que a graça e a força necessárias para cada momento são dadas quando esse momento chega. Confiar que Deus providenciará o que precisamos para o futuro nos permite liberar a carga excessiva e encontrar serenidade no presente, apreciando a dádiva de cada agora. Chegamos ao fim da nossa reflexão, mas a jornada de encontrar a paz diante do medo é contínua. Relembramos que o medo é uma experiência humana universal, manifestando-se de muitas formas, nem sempre óbvias. Descobrimos nas Escrituras, como em 1 Pedro 5,7, um convite a lançar nossas ansiedades sobre aquele que cuida de nós, e em 1 João 4,18, a verdade poderosa de que o amor perfeito de Deus dissipa o receio. Compreendemos a ilusão do controle total e a liberdade que reside na entrega confiante a Deus. Exploramos como práticas, como meditação na palavra e oração cultivam a presença divina em nós, e como a comunidade de fé oferece um suporte essencial. Vimos que existem ferramentas práticas para gerenciar a ansiedade no cotidiano e, crucialmente, aprendemos sobre a importância de confrontar e transformar pensamentos negativos na mente, substituindo-os por verdades fortalecedoras.
E, finalmente, exploramos a sabedoria de ancorar nossa atenção no momento presente, liberando a preocupação excessiva com o futuro. A boa notícia que ressoa através de tudo isso é esta: a paz, que excede todo o entendimento, não é um privilégio para poucos ou um estado inatingível. É uma promessa e um convite disponíveis para todos que buscam a Deus e confiam em seu amor. Não significa a ausência de desafios ou tribulações na vida, mas a presença de uma calma interior e uma confiança que persistem apesar das circunstâncias externas. Encorajo você a continuar buscando essa paz. Continue entregando suas preocupações a Deus. Continue mergulhando em sua palavra. Continue cultivando a conexão com Ele e com outros crentes. Confie em seu cuidado constante e em seu amor inabalável. Que a paz de Deus, que vai além da nossa capacidade de compreender, guarde seu coração e sua mente. Que você experimente cada vez mais a serenidade que vem de saber que você está seguro nas mãos daquele que te ama perfeitamente. Que a graça e a paz divinas estejam com você hoje e sempre. Se este conteúdo tocou seu coração, considere compartilhá-lo com alguém que também busca conforto e encorajamento.